Olá, meu amigo, que bom estar contigo mais uma vez aqui nesse momento todo especial em que a gente bate aquele papo para conversar sobre assuntos importantes como a comunhão com Deus, a busca de Deus na primeira hora do dia, o amanhecer com Deus. Então, é bom estar aqui com você de novo, tá? É o seguinte, não sai agora não, fica aí alguns minutos só para a gente conversar um pouquinho. O assunto de hoje é muito importante. Eu vou ler para você agora já o texto de hoje, que está aqui em 2 Reis, capítulo 4, está aqui no versículo 8 e 9, diz assim: Certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao marido: Sei que esse homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Perceba que aqui está o profeta Eliseu e ele visitava os seus amigos, conforme diz a Bíblia, em Sunem. E ele tinha um relacionamento assim de amizade com eles, ia à casa deles, comia com eles, né? Então, aquele casal conhecia quem era Eliseu, sabia quem era Eliseu. Acontece que eles olharam e viram que era um homem diferente, era um santo homem de Deus. Bom, o que é um santo homem de Deus? Santo é muito mais do que apenas uma pessoa que tem poderes para realizar milagres. É muito mais do que uma pessoa que está num nível espiritual acima dos demais. Santo pode ser você mesmo. É isso. Santo na Bíblia é uma pessoa consagrada a Deus, é uma pessoa que dedica a vida a Deus, uma pessoa que faz de Deus o primeiro. É uma pessoa que tomou a decisão de abandonar aquilo que o separa da palavra de Deus, abandonar o mundo de pecado e seguir a palavra, seguir a Cristo. Então, você pode ser um santo, uma santa. É isso mesmo. Bom, como podemos tornar-nos santos, então? Eu vou ler alguns textos para você que eu selecionei aqui de alguns livros que eu li. Então, eu vou pegar aqui as anotações. Por exemplo, eu tenho aqui um texto da meditação diária Este Dia com Deus. Lá na página 51 diz assim: Todo dia que passou no qual Cristo não teve permissão para entrar na alma é um dia perdido. Esse texto aqui me impactou, porque ele menciona que quando eu não busco a Deus, quando eu me levanto, saio para o trabalho, saio para minhas atividades, sem priorizar a busca de Deus, aquele dia ele não contou na minha existência. Ele é um dia perdido. E amigo, quando a gente lembra de Mateus capítulo 6, versículo 33, você lembra lá? O texto diz assim: Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se nós lermos o texto de maneira contrária, o texto ele vai dizer mais ou menos assim: Não buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e as demais coisas, a vaidade, a luxúria, o pecado, serão acrescentados. Então, querido amigo, querida amiga, a maior tentação de Satanás não será levar você a ter orgulho, a ter inveja, a ser vaidoso, a ser vaidosa, a ter um rancor no coração. A maior tentação de Satanás para você vai ser levar você a passar o dia sem Deus, não buscar o Senhor. Você sabe por quê? Aí vou ler um outro texto que eu encontrei, que está aqui no livro Ciência do Bom Viver, na página 511. Diz assim, Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ficamos sem defesa. Amigo, você sabe o que é isso? Quando permitimos que a nossa comunhão com Deus seja quebrada, ou seja, o texto não está dizendo quando nós não temos comunhão com Deus. O texto está dizendo quando nossa comunhão com Deus é quebrada. Significa, hoje eu tenho comunhão com Deus, amanhã não tenho. Depois amanhã eu tenho, depois eu não tenho. Hoje eu leio a Bíblia, amanhã eu não leio. Depois eu leio e depois eu não leio. Ou seja, a minha vida, ela passa a ser uma vida espiritual de altos e baixos. Altos e baixos. Quando a minha vida é assim, eu fico sem defesa. E o que é uma pessoa sem defesa? É como uma pessoa doente, uma pessoa sem forças.
Uma pessoa que pode ser derrotada por qualquer tentação, por mais simples que seja. Então, como vencer as tentações? Tendo uma vida de oração. Por isso Jesus disse lá em Lucas capítulo 22, ele diz assim, orem para que não entrem em tentação. E você sabe, querido, que a nossa luta, ela não é contra pessoas. A nossa luta é contra o inimigo de Deus. É ele quem tenta derrubar você, é ele quem tenta destruir tua vida, é ele quem tenta acabar com a tua família. Quer ver? Olha só, o texto aqui de Efésios, capítulo 6, diz assim, ó, versículo 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Percebeu? Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, a nossa luta é contra o inimigo de Deus. E como vencer o inimigo de Deus? Buscando o Senhor cada dia como prioridade. Agora, deixa eu ler para você outros textos que eu selecionei aqui. Ó. Olha esse daqui. Esse texto aqui está no livro Conselhos sobre Escola Sabatina. Diz assim, é impossível avaliar os bons resultados de 1 hora ou mesmo meia hora diárias dedicada à Palavra de Deus. 1 hora ou até mesmo meia hora dedicada à Palavra de Deus todos os dias. Então, se você no início não consegue ficar 1 hora, comece com meia hora, orando e lendo a Bíblia. Um outro texto que eu tenho aqui, olha, esse texto eu gosto muito, está no livro Ciência do Bom Viver também, que diz, não pode haver limite à utilidade de uma pessoa que, pondo de parte o eu, oferece margem à operação do Espírito Santo em seu coração, para uma vida inteiramente consagrada a Deus. Não há limite para o que Deus pode fazer com você, se você colocar de lado o eu e viver uma vida inteiramente consagrada a Deus. Um outro texto que eu gosto bastante é esse que eu encontrei na meditação Nos Lugares Celestiais, na página 135, que diz, o tempo dedicado ao estudo da Palavra de Deus e à oração trará lucro centuplicado. Então, o tempo que você dedica para orar e para ler a Bíblia não é tempo perdido. Entendeu? Não é tempo perdido. Pelo contrário, você vai lucrar com esse tempo. Olha que isso é um investimento tremendo. Isso é um investimento tremendo. Você investe meia hora e como lucro será centuplicada a possibilidade daquela meia hora. Do que você poderia fazer naquela meia hora se você tivesse feito outras coisas sem buscar a Deus. Né? Mas o texto que me chama mais atenção e que eu gosto mesmo é esse aqui do livro Caminho a Cristo, e até quero, se você tiver a oportunidade de ler o livro Caminho a Cristo, leia esse livro. Existe um site chamado ellenwhitebooks.com, onde você encontra esse livro. E está escrito assim, consagrai-vos a Deus pela manhã. Fazei disto a vossa primeira tarefa. Esta é uma questão diária. Cada manhã, consagrai-vos a Deus para esse dia. Submetei-lhes todos os vossos planos para que se executem ou deixem de se executar conforme indique a sua providência. Consagrai-vos a Deus pela manhã. Cada manhã. E é por isso que aqui a gente sempre fala de prioridade. Você tem muitas prioridades na vida, eu sei. Mas a primeira prioridade deve ser consagrar-se a Deus cada manhã. Lembra do que diz a Bíblia? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas.
Então, que tal você fazer isso agora? Que tal você dobrar os joelhos e colocar a tua vida na presença de Deus agora? Eu já fiz isso, mas vou fazer de novo e vou orar por você, pelo seu pedido, pela sua vida, pelas suas atividades do dia que você vai colocar na sua agenda. Eu não sei quais são as suas atividades, você sabe, mas eu vou orar por elas. E vou orar também para que você possa dedicar pelo menos meia hora na presença do Senhor, cada manhã. Pode ser? Faça isso então agora. Eu vou dar alguns segundos para você começar e depois você continua orando, tá bom? Porque aqui a gente enfatiza e sempre vai dizer que primeiro é o reino de Deus.